Olá! O programa Esclarecimento começa agora. Hoje nós iremos discutir a presença da razão iluminista na teoria crítica. Você por acaso já se sentiu manipulado pela indústria do cinema, da música, da telenovela? É provável que sim, e responsável por isso é a indústria cultural. A indústria cultural é um conceito apresentado na teoria crítica, criada pela Escola de Frankfurt na década de 1940. Seus principais teóricos são Adorno, Horkheim, Marcuse e Habermas. Os efeitos da razão iluminista retomados pela teoria crítica você confere agora na matéria de João Mikoski. A teoria crítica, elaborada pela Escola de Frankfurt, foi baseada na filosofia iluminista, em especial em conceitos presentes na obra do filósofo Immanuel Kant, relacionados ao homem se libertar dos medos, das superstições, do poder arbitrário e do pensamento acrítico. O principal conceito é o Aufklärung, traduzido para o português, esclarecimento. Por meio dele, o indivíduo é capaz de assumir sua autonomia intelectual, de pensar por si mesmo e sair de seu estado de menoridade. Para Kant, a menoridade é um estado infantil do homem, do qual o próprio homem é ocupado. Nele, o indivíduo está acomodado diante das instituições sociais, como o Estado e a Igreja que pensam por ele. Assim, a razão tem um papel de auxiliar o homem a alcançar o seu estado de maioridade e de se emancipar da natureza e da dominação. Esses pressupostos permanecem evidentes na teoria crítica. Ela tece críticas à sociedade capitalista e à indústria cultural. A dominação acontece nesses contextos e interessa para o capitalismo que o indivíduo permaneça submisso às forças capitalistas contemporâneas, entre as quais a indústria cultural. Se o indivíduo nessa sociedade não for esclarecido, ele vai continuar consumindo os produtos, as tendências impostas sutil e claramente por ela. E ele vai estar em uma posição cômoda, incapaz de reagir aos apelos do mercado. Somente a razão emancipatória tornaria possível ao homem se libertar do controle ideológico realizado pela indústria cultural, produzindo uma reação consciente do indivíduo perante a arbitrariedade do sistema. O esclarecimento vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Novo Angus Bourbon Barbecue do McDonald's. O refinado hambúrguer de Angus, agora com molho Bourbon Barbecue. Ignorante. Sabor ignorante. Combinação ignorante. Novo Angus Bourbon Barbecue. Refinado, com sabor ignorante. Devore com elegância ou ignorância. O ideal da razão iluminista como um meio de esclarecimento para a geração de saber em benefício do homem foi substituído no capitalismo por uma razão que produz pela utilidade e visa a exploração comercial. A razão que deveria ser usada a favor do homem como um meio de libertação do tradicionalismo perde seu caráter esclarecedor com o surgimento do capitalismo monopolista, que ultrapassa os limites europeus e cria um novo mundo. A ciência, a tecnologia e o conhecimento, anteriormente sonhados pelos pensadores como uma forma de libertação do homem e amenização dos seus sofrimentos, perdem espaço para a instrumentalização da razão presente em todos os âmbitos sociais. A razão instrumental é um processo de transformação da razão em ferramenta a serviço da produção material. O objetivo é a ampliação do capital. O que deveria ser usado em prol da humanidade, agora vai servir para a dominação dela. A emancipação do iluminismo, de pensar o pensamento, da dúvida e da crítica, tornou-se secundária, pois o potencial libertador do conhecimento é convertido em potencial de aplicação prática. A afirmação da dimensão instrumental da razão significa a negação da sua dimensão emancipatória. Outro aspecto da indústria cultural é a presença da razão instrumental a seu favor. Com isso, o processo de manipulação do indivíduo acontece sem qualquer resistência. Mais informações na reportagem de Jobson Marinho. O uso da razão instrumental possibilita o aperfeiçoamento técnico e científico, mas agora o objetivo é servir aos anseios do sistema capitalista. Para Pucci, no livro Teoria Crítica e Educação, a racionalidade técnica se torna a racionalidade da dominação. Nasce nesse contexto a indústria cultural.
Mesmo os indivíduos mais distraídos são expostos a bens culturais que são consumidos principalmente durante o tempo de não trabalho. Os bens e mensagens difundidos pela indústria cultural constroem e fortalecem estereótipos, dando uma nova roupagem ao que já existe e privando o indivíduo da liberdade de escolha. A consequência disso é o desaparecimento da capacidade crítica do homem. Assim, ele recebe os produtos sem resistência e a máquina do capitalismo gira sem sair do lugar. O esclarecimento vai agora para mais um intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos aqui nos anos 70 para saber a opinião do público sobre o Fusca 2013. 2013? Então o mundo não acaba no ano 2000? Tem GPS touchscreen com Bluetooth. Do quê? Tem ABS, EBD, ESP. Tem rádio AM? Tem farol de LED. Curto muito LED. Pousou aqui? Cacildes! É o Fusca. Fusca 2013, perfeito para o Brasil. De 2013. O carro voltou. Volkswagen é o carro. Volkswagen é da Salto. O esclarecimento está de volta. O indivíduo perde sua capacidade crítica porque a indústria cultural oferece a ele um verdadeiro fast food de ideias, de pensamentos, de preferências musicais, cinematográficas, e esse indivíduo se torna um mero objeto, incapaz de pensar por conta própria. O papel do indivíduo na indústria cultural, tanto pela instrumentalização da razão quanto pela coisificação dos sujeitos, acaba sendo de objeto dessa indústria, pois a cultura mercantilizada difundida por ela contribui em um processo de dominação intelectual e ideológica. Isso se manifesta claramente nos impactos que o acesso à indústria cultural, pela via do consumo, gera no indivíduo. Este se torna um homem submetido à adesão passiva dos valores transmitidos pela indústria cultural. Por se ocupar também da distração e da produção de entretenimento, ela vai contribuir para o enfraquecimento do senso crítico, pois a cultura e a razão, que sempre possuíram os papéis de crítica e de reflexão da realidade, perdem o seu espaço para a cultura de massa, que tem orientação essencialmente capitalista, voltada à criação e formulação de formas culturais vendáveis. Pela falsa ideia da individualidade, o homem enxerga os produtos da indústria cultural como voltados a atender às suas necessidades, mas na verdade está operando em um ambiente mais amplo, no qual ele é facilmente manipulável. Desse modo, há a ilusão da escolha entre produtos com configurações similares, tendo pequenas e sutis diferenças entre si. Não restando senão, como fala Adorno e Horkheimer, a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. O homem, nesse processo, tem os anseios, as formas de vida, os desejos de consumo definidos e fomentados pela indústria cultural. Opera-se, portanto, a manutenção do estado de menoridade, que os indivíduos tendem a aceitar diante das facilidades e gratificações proporcionadas pela indústria cultural, e a atrofia da atividade intelectiva. O indivíduo deixa de pensar por si, pois nesse sistema, os técnicos, os detentores da razão instrumental, farão isso por ele. Nos meios de comunicação de massa, também inseridos nesse contexto, essa situação é muito mais evidente. Em diversos modelos midiáticos, existe uma seleção de pessoas que servem de fontes, especialistas em áreas ou disciplinas, que vão praticamente ensinar às pessoas a maneira certa de viver. Vão falar de saúde, de como se alimentar, de como criar os filhos, difundindo hábitos planificados, por meio da veiculação maciça das mensagens, o que implica no consumo e em rotina, ordenados pela indústria cultural. Mas afinal de contas, o que a teoria crítica diz sobre a emancipação efetiva do homem na sociedade capitalista? Esses e outros questionamentos você confere agora na entrevista de Tarcísio Macedo. Como já vimos, a teoria crítica retoma alguns aspectos do iluminismo. O objetivo dessa teoria é fazer o homem despertar da sua submissão à indústria cultural e assumir a sua autonomia intelectual. Sobre isso, nós conversaremos com a professora e pesquisadora Alda Cristina Costa, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará. A teoria crítica fornece perspectivas positivas para o alcance da maioridade plena?
Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é que a teoria crítica, ela objetiva oferecer, né, uma visão e um comportamento crítico em respeito às relações conflituosas entre ciência e cultura. Mas a teoria crítica está preocupada com o social. Inicialmente, né, toda essa teoria, toda a discussão, ela vai se dar no sistema econômico dentro da sociedade. Essa relação de dominação. Então essa teoria busca a autocrítica, o esclarecimento, uma visão, ele critica essa razão, né? Essa razão que ele vai dizer que é a razão como um elemento de conformidade e não como um elemento de libertação. Que essa razão, ela deveria de fato libertar este homem dentro da sociedade. Em que pontos a teoria foi mais criticada? Acho que quando a gente tem que levar em consideração os dois lados, né? Quais são as críticas da teoria crítica, né? Ela vai criticar essa questão da conformidade, essa questão da razão instrumental. A principal discussão é a razão instrumental. Este homem não é dono de si. Há uma realidade imposta a este homem. Esse homem não é sujeito das suas ações, né? As suas ações, elas são determinadas por outras pessoas. As suas ações ele vai sofrer manipulação dentro da sociedade. Então, essa é a crítica da teoria crítica. Os autores que criticam a teoria crítica, eles estão levando em consideração que o homem tem consciência. Se este homem ele tem consciência, ele pensa. Se ele pensa, ele pode refletir sobre a sua realidade. Então, esse homem é um sujeito que pode mudar a sua realidade. Essa é a grande crítica à teoria crítica. No final das contas, em tempo de indústria cultural, é possível existir emancipação? A primeira questão que se pergunta é o que a gente entende por emancipação, né? Se você vive num sistema, né, em que a gente depende de instituições, que a gente depende do outro, acho que esse projeto emancipatório ele é um pouco utópico, né? Essa emancipação, você quer emancipação do quê? Emancipação da sociedade, emancipação de pensamento, emancipação de ação. O que é essa emancipação? Eu acho que quando a teoria crítica ela está falando dessa questão da emancipação, ela está se opondo, né, a um projeto ideológico daquilo que se chamou de iluminismo, e tudo que foi pregado a partir do iluminismo, né, que a razão a partir daquele momento começaria a gerir a sociedade para um progresso. Então, quando a gente discute hoje a emancipação, nós temos que pensar qual perspectiva de emancipação nós estamos discutindo. É possível, de fato, uma emancipação? Eu acho que é utópico a gente falar em emancipação se nós vivemos numa comunidade, numa sociedade e que uns dependem dos outros e dependemos das instituições também. O esclarecimento termina aqui. Agradecemos a atenção de todos e até a próxima edição.